Menina escreve um número de telefone na parede. Quando ligam, quem atende é uma vítima desaparecida. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Em um bairro tranquilo na periferia leste da cidade, havia um pequeno parque e sem nome, sem destaque, e mais que era um lugar querido pelas crianças da vizinhança. O escorregador pintado de vermelho já descascava, o balanço rangia toda vez que o vento forte soprava, e um muro de tijolos antigos atrás de um arbusto, e era onde Lúcia costumava sentar sozinha. Lúcia, uma menina de 9 anos, tinha cabelos castanhos escuros que sempre prendia no alto da cabeça, olhos grandes e redondos, e raramente falava com alguém. Todas as tardes, depois da escola, Lúcia ia até o parque, carregando um caderninho e algumas canetas coloridas. Ninguém sabia o que ela escrevia ali, só se via a menina desenhando rabiscos em silêncio, depois olhando fixamente para o muro de tijolos como se estivesse ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. Naquela tarde, o céu estava limpo, o sol suave, e o parque seguia normal como sempre. Clara Fernandes, uma mulher de meia-idade que morava perto do parque, passeava como de costume com seu cachorrinho chamado Bruno. Clara tinha por volta de 55 anos, muitos fios de cabelo branco e vivia sozinha desde que o marido faleceu. Conversava com os vizinhos, mas não era próxima de ninguém. Quando Bruno puxou a coleira correndo em direção ao escorregador, Clara o seguiu silenciosamente e parou diante do muro de tijolos de onde Lúcia acabará de se levantar. Ela viu a frase escrita com canetinha azul, rabiscada mais claramente legível. Ligue se quiser me ajudar. Logo abaixo, havia um número de telefone com 9 dígitos. Clara franziu a testa. Que estranho, e murmurou. Uma brincadeira, talvez? Bruno latiu ao ver um gato passar correndo. Clara continuava parada, os olhos fixos na frase. Já tinha visto muitas pichações feitas por crianças, mas aquelas palavras não pareciam brincadeira. Havia medo ali. Um pedido de socorro. Ela pegou o celular e tirou uma foto do número. Olhou ao redor e Lúcia não estava mais lá. No arbusto ao lado, ainda se via a marca de uma mãozinha que havia pressionado o solo. Clara voltou para casa com o coração apertado por uma inquietação estranha. Depois de um jantar simples com sanduíche de presunto, Clara ainda estava perturbada pela frase. Sentada na cozinha, o tic-tac do relógio na parede soava constante, enquanto Bruno dormia aos seus pés. Incapaz de conter a curiosidade, ela pegou o celular e discou o número. O telefone chamou por um tempo, até que alguém atendeu. Uma voz feminina soou, trêmula. Alô? Quem é? Como conseguiu esse número? Clara levou um pequeno susto. Aquela voz era real demais, não parecia uma brincadeira. Me desculpe. Vi esse número no muro do parque. Estava escrito, ligue se quiser me ajudar. Quem é você? A pessoa do outro lado ficou em silêncio por um longo tempo. Então respondeu, muito baixinho. Eu sou Ana. E estou presa. Ninguém acredita em mim. Clara prendeu a respiração. Você está presa onde? O que aconteceu? Quer que eu chame a polícia? Não, e não chame a polícia, e eles não vão acreditar, e eu já tentei. Eles acham que eu sou louca. Mas, e isso não está certo. Quantos anos você tem? Onde você está? 17. Mas eu tenho 17 há muitos anos, e eu não lembro direito. Clara sentiu um calafrio. A voz de Ana tremia, como se estivesse com medo de algo pior do que a morte. De repente, a garota sussurrou com urgência. Por favor, me ajude. Não deixe ninguém saber que você ligou. Por favor, e não confie em ninguém. Clique. A ligação caiu. Clara ficou paralisada, o telefone nas mãos. Sentia o coração apertado, uma avalanche de perguntas girando na mente. Quem é Ana? Por que deixou o número ali? E por que Lúcia escreveu aquilo? Levantou-se, andando de um lado para o outro na sala. Bruno levantou a cabeça para olhar a dona, depois deitou novamente. Na manhã seguinte, Clara não conseguia ficar parada.
Abriu o computador e começou a procurar por informações sobre desaparecimentos relacionados ao nome Ana. Após quase uma hora de pesquisa, parou diante de uma manchete antiga. Ana Souza, 17 anos, desaparecida sem deixar vestígios, polícia suspeita de fuga voluntária. A reportagem era de agosto de 2018. Clara leu cada palavra com atenção. Ana foi dada como desaparecida em agosto de 2018, após não retornar da escola. A família relatou que ela tinha histórico de ansiedade e já havia feito tratamento psicológico. A investigação foi encerrada após 3 meses por falta de pistas. A polícia acreditava que Ana havia fugido devido à pressão nos estudos. Clara franziu a testa. Uma garota de 17 anos desaparecida, o caso encerrado como fuga voluntária, e depois, silêncio? Sem confirmação, sem provas? E aquela voz, real demais, desesperada demais para ser uma brincadeira. Ela decidiu voltar ao parque à tarde. Com sorte, Lúcia apareceria novamente. De fato, por volta das 17 horas, Clara viu a pequena figura familiar sentada no escorregador. Lúcia estava com seu caderno nas mãos e as canetinhas no bolso. Clara se aproximou com cuidado. Seu nome é Lúcia, certo? Lúcia levantou o olhar, desconfiada. Eu não conheço a senhora. Tudo bem. Só quero fazer uma pergunta. Aquela frase de ontem, foi você que escreveu, não foi? Lúcia ficou em silêncio. Depois se virou para sair. Clara chamou. Aquele número, e era da Ana. Lúcia parou. Então respondeu baixinho, como se falasse consigo mesma. Eu só ouvi ela dizer. Ela não sai do muro. Mas ela chorava. Então eu escrevi para ajudar. Clara ficou apavorada. Você disse, e ela não sai do muro? Lúcia assentiu. O olhar perdido. Ela disse que não tem mais boca para falar. Mas eu ouço. Eu escrevi para que os adultos soubessem. Ela disse onde está? Não. Só disse para não confiar nos adultos. Ela estava muito triste. Chorava o tempo todo. Você consegue falar com ela de novo? Lúcia balançou a cabeça. Não. Depois de ontem, ela parou de falar. Acho que alguém descobriu ela. De repente, uma voz feminina chamou ao longe. Lúcia. Vem pra casa agora. Lúcia se virou e correu, sem dizer mais nada. Clara não teve tempo de perguntar mais. De volta em casa, Clara estava em choque. Quando a noite caiu, pensou em ligar novamente para o número de Ana, mas só recebeu sinal de telefone desligado. Passou horas pensando, tentando entender a ligação entre Lúcia e Ana e o muro e aquela voz. De repente, o celular tocou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Pare. Se não quiser sofrer como eu. Clara largou o telefone sobre a mesa. A sala pareceu subitamente mais fria, mesmo com todas as janelas fechadas. Bruno começou a latir, olhando fixamente para a porta. Mas do lado de fora, havia apenas escuridão e silêncio. Clara ficou imóvel. Sentia que uma porta secreta havia sido aberta. E ela já havia atravessado, sem chance de voltar. Na manhã seguinte, Clara acordou mais cedo do que o habitual. O céu estava nublado, nuvens cinzentas cobriam Campinas como um aviso de que o dia não traria paz. Sentada à mesa, mexia lentamente sua xícara de café frio, os olhos fixos na tela do computador. A mensagem do número desconhecido ainda estava ali. Pare. Se não quiser sofrer como eu. Clara piscou. Nunca foi o tipo de pessoa que se intimidava facilmente, mas aquelas palavras pesavam em seu peito. Quem mandou? Por que usou a expressão "o como eu"? Seria Ana? Ou alguém fingindo ser ela? Reabriu a velha reportagem sobre o desaparecimento de Ana Souza. Abaixo do texto, os comentários, de a maioria antigos, mencionavam que Ana era uma boa garota, que era quieta, reservada.
Alguns demonstravam estranheza pelo caso ter sido encerrado tão rápido. Clara desceu mais um pouco e encontrou um comentário de 2020. Ana estudava no Colégio Santa Clara. Eu era da mesma turma. Depois que ela sumiu, a escola proibiu a gente de falar o nome dela. Marta_C. Clara anotou o nome de usuário e buscou nas redes sociais. Após algumas tentativas, encontrou um perfil no Facebook de Marta Cunha, moradora de Campinas. Clara enviou uma mensagem. Desculpe incomodar. Estou investigando sobre Ana Souza. Você foi colega dela, certo? Menos de 10 minutos depois, apareceu a resposta. Quem é você? Por que está perguntando sobre a Ana? Clara respirou fundo. Finalmente alguém disposta a falar. Meu nome é Clara. Encontrei o número da Ana em um parque. Falei com ela. Acho que ela ainda está viva. Marta respondeu após uma longa pausa. Sempre acreditei que a Ana não fugiu. Mas ninguém quis me ouvir. Diziam que ela era louca, que inventava coisas. Podemos nos encontrar? Clara digitou rapidamente. Claro. Hoje à tarde, café do parque, às 17 horas? Está bem. Eu estarei lá. Pontualmente às 17 horas, Clara estava no do parque, de um café pequeno numa rua tranquila. Sentou-se perto da janela, observando cada pessoa que entrava. 5 minutos depois, uma jovem de cabelos escuros, óculos e suéter escuro se aproximou. Você é a Clara? Sim. Você é a Marta? Sou. A jovem se sentou, voz suave, mas o olhar carregado de tensão. Você realmente ouviu a voz da Ana? Você acredita que ela ainda está viva? Marta assentiu sem hesitar. Sempre acreditei. Mas quando falei disso com professores, com meus pais, e todos diziam que eu estava obcecada. Você era próxima dela? Não muito. Mas sei de uma coisa, e que nunca contei para ninguém. Clara prestava atenção. A Ana me disse uma vez que um professor ia procurava-o demais. Ele chamava ela na sala de música depois da aula. Uma vez ela voltou com um arranhão no braço. Disse que tinha caído, mas os olhos estavam vermelhos. E um dia, ela simplesmente não apareceu mais na escola. Você sabe o nome desse professor? Marta engoliu seco. Eduardo Almeida. Professor de música. O nome fez Clara gelar por dentro. Eduardo era conhecido na região. Um homem de meia idade, calmo, educado, querido pelos pais dos alunos. Mas agora, essa imagem começava a se desfazer em sua mente. Você já viu algo estranho? Eu me lembro que uma vez, depois da aula, voltei para pegar uma coisa que esqueci na sala. Vi o professor Eduardo e a Ana na sala de música. A porta estava fechada, a luz fraca. Mas quando me aproximei, o professor abriu a porta, sorrindo como se nada tivesse acontecido. A Ana estava atrás dele, não disse uma palavra. Clara respirou fundo. Ela tirou o celular do bolso e abriu a gravação da ligação com Ana. Escute isso, por favor. A voz de Ana soou, trêmula. Eu sou a Ana. Estou presa. Ninguém acredita em mim. Marta levou a mão à boca. Meu Deus, é ela. Eu reconheço a voz. É ela. Clara segurou a mão de Marta. Nós vamos esclarecer tudo isso. Naquela noite, Clara decidiu ir até o Colégio Santa Clara. A escola estava fechada, mas ela queria ver com os próprios olhos. Deu a volta na cerca, observando. A escola ficava em uma área tranquila, com câmeras de segurança. A sala de música estava nos fundos, perto do auditório, e uma luz fraca escapava por uma janelinha. De repente, ouviu passos. Clara se escondeu atrás de um arbusto. Um homem de meia idade saiu por um corredor lateral. Usava um casaco cinza, carregava uma bolsa e era o professor Eduardo Almeida. Clara o observou de longe.
Ele não foi para o estacionamento, mas seguiu na direção oposta e para uma estrada que levava a um antigo distrito industrial. Clara o seguiu discretamente. A estrada levava a um galpão abandonado na periferia da cidade. Eduardo abriu o portão de ferro com habilidade e entrou. Clara ficou a cerca de 20 metros, prendendo a respiração. Cerca de 10 minutos depois, outro homem apareceu, usando capuz alto, se aproximou dela. O que a senhora está fazendo aqui? Clara se assustou. Eu só estou caminhando. O homem abaixou a cabeça, olhando para ela, com tom ameaçador. Aqui não é lugar para caminhar. Se for esperta, é melhor ir embora. Agora. Tem o direito de andar onde quiser. Esta é uma via pública. Não depois das 7 da noite. Lembre-se disso. Ele então virou-se e entrou no galpão. Clara ficou imóvel. O coração batendo forte. Quem era ele? Um cúmplice? Um vigia? Ela tirou o celular, tentou tirar uma foto, mas o flash acendeu e ela, apavorada, o desligou às pressas. Virou-se rapidamente e se afastou do galpão, cheia de suspeitas. Tudo estava ficando mais claro, mas também muito mais perigoso do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Clara foi à delegacia local. Encontrou-se com o policial Diego Carvalho, que havia trabalhado no caso do desaparecimento de Ana. Desculpe, a senhora pode repetir? Está dizendo que suspeita que o professor de música mantém Ana em um galpão? Clara assentiu. Tem o depoimento de uma ex-colega de turma, a gravação da voz da Ana, e a localização que ele frequenta. Diego suspirou. Dona Clara, sei que a senhora tem boas intenções. Mas isso são acusações sérias. E sem provas concretas, não podemos agir. O senhor está dizendo que estou caluniando? Não, estou dizendo que, e não há base legal. A senhora tem foto? Vídeo? Mandado de busca? Clara apertou as mãos. Então, se a menina morrer, aí sim vocês vão acreditar? Diego se levantou. Dona Clara, aconselho a senhora a ter cautela. Se realmente está preocupada com alguém, traga provas concretas. Caso contrário, é melhor não se envolver. Naquela tarde, Clara recebeu uma ligação. Número desconhecido. Alô? A senhora é Clara Fernandes? Sim. Quem fala? A voz masculina soou, fria. A senhora é a única criando problemas. Já é velha. Não se meta no que não é da sua conta. Clara ficou em silêncio. Se não parar, não será só seu cachorrinho fofo que vai desaparecer. Em seguida, o som de desligamento. Bruno latiu na sala, como se reagisse a algo. Clara se virou, um frio subindo pela espinha. Mas em seus olhos já não havia medo, já apenas raiva. Vocês ameaçaram a pessoa errada, murmurou ela. Depois da ligação da noite anterior, Clara não hesitava mais. O medo dera lugar a algo mais forte, fúria. Ela sabia que havia algo sombrio por trás da fachada calma do professor Eduardo Almeida, e não permitiria que isso fosse enterrado por mais 7 anos. Naquele dia, ela foi cedo ao Colégio Santa Clara. A escola ainda estava aberta para as aulas extracurriculares da manhã. Clara vestia-se com discrição, usava óculos escuros e um chapéu de aba larga para não ser reconhecida. Dirigiu-se à secretaria, sorrindo para a recepcionista. Bom dia, querida. Sou a senhora Rodrigues. Gostaria de saber informações sobre as aulas de música para meu neto. Ouvi dizer que o professor Eduardo é excelente. Ah, sim, claro. O professor Eduardo é o responsável principal pelas aulas de música infantil e do ensino médio. Ótimo. Ele está na escola agora? Está, sim. Está dando aula de instrumentos para os alunos do ensino médio no 2º andar. Clara agradeceu com um aceno e saiu discretamente da secretaria. Seguiu pelo corredor silencioso até se aproximar da sala de aula de Eduardo. Pela janelinha da porta, viu o professor em pé,
segurando um violão, rosto tranquilo, sorrindo para os alunos. Nada parecia fora do normal. Nenhum sinal de que aquele homem já fora suspeito de um desaparecimento misterioso. Clara observou por alguns minutos. Depois, saiu em direção ao pátio onde crianças do ensino fundamental brincavam. Aproximou-se de um grupo de meninas sentadas perto de um canteiro de flores. Uma delas, de cabelos castanhos e óculos, tinha um olhar atento. Oi, meninas, meu nome é Clara. Posso fazer algumas perguntas? As meninas se entreolharam, surpresas, e assentiram. Alguma de vocês tem aula de música com o professor Eduardo? A menina de óculos respondeu. Eu tenho. Meu nome é Inês. O professor é legal? As aulas são divertidas? Inês deu de ombros. Mais ou menos. Mas eu não gosto quando ele me chama para ficar depois da aula. Clara franziu a testa. Por quê? Ele fala que quer me ensinar a marcar o tempo, mas eu acho estranho. Outra menina interrompeu. Ele também me chamou uma vez. Mas eu fingi que minha mãe tinha chegado e fui embora correndo. Inês suspirou. No ano passado, teve uma aluna mais velha, acho que o nome era Maria ou algo assim, ele sempre chamava ela para tocar sozinha com ele. Depois, ela simplesmente parou de vir para a escola. Clara anotou mentalmente. Mais uma aluna, desaparecida ou transferida de forma repentina. Você lembra o nome completo dela? Não, senhora. Mas acho que era Maria Oliveira. Clara sorriu e agradeceu. Sabia que acabará de encontrar mais uma peça do quebra-cabeça. Naquela tarde, Clara foi à biblioteca municipal, onde havia arquivos educacionais antigos. Pesquisou os registros do Colégio Santa Clara do ano anterior. Depois de algum tempo, encontrou o nome de Maria Oliveira, aluna do primeiro ano do ensino médio, que havia abandonado a escola sem motivo claro. A observação dizia apenas transferida por motivos pessoais. Sem contato, sem mais informações. Clara saiu da biblioteca e ligou para Marta. Alô? Marta, você conhece alguém chamada Maria Oliveira? Estudou uns 2 anos depois de você? Já ouvi o nome. Acho que era prima de uma colega minha. Por quê? Ela também teve aula de música com o Eduardo. Depois, parou de frequentar a escola. Igual a Ana. Marta ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu. Quer que eu tente entrar em contato com ela? Se puder, seria ótimo. 2 dias depois, Marta ligou de volta. Dona Clara. Consegui encontrar a Maria. Ela mora na periferia de Varginha, a mais de 70 quilômetros de Campinas. Você conversou com ela? Sim. Contei que a senhora estava investigando o caso da Ana. No começo ela não queria falar, mas quando mencionei o nome do professor Eduardo, ela começou a chorar. Clara apertou o telefone com força. O que ela disse? Maria contou que foi chamada várias vezes para a sala de música. No início, o professor era gentil, ensinava com paciência. Mas depois ele começou a tocar nos ombros dela, segurava a mão por tempo demais. Ela se sentia desconfortável, pensou em contar para a escola, mas a mãe proibiu, disse para não manchar o nome da família. No fim, eles se mudaram. Você pode me ajudar a falar diretamente com a Maria? Vou perguntar. Acho que ela toparia contar tudo se souber que alguém realmente acredita nela. Naquela noite, Clara foi até a varanda com uma taça de vinho tinto. O vento vindo da praça trazia o cheiro suave de lavanda do jardim dos fundos. Ela olhava para o céu, milhares de estrelas cintilando. Mas seu coração estava pesado. Ela se lembrava da voz de Ana. Eu não consigo sair. Ninguém acredita em mim. E então, pensou em Lúcia. Aquela menina também havia escrito um pedido de socorro no muro de tijolos. Por que uma criança conheceria o desespero tão profundamente? Na manhã seguinte, Clara voltou ao parque. Mas o gramado estava vazio. O escorregador silencioso.
Lúcia não estava lá. Ela perguntou a uma mulher sentada com o filho por perto. Você viu uma menininha que costuma brincar sozinha aqui? Cabelos castanhos, 9 anos, chama-se Lúcia? A mulher hesitou. Lúcia? Já a vi algumas vezes. Mas ultimamente não mais. Você sabe onde ela mora? Ouvi dizer que é no apartamento 17, no prédio ali atrás. Clara agradeceu e apressou-se até o prédio. Bateu à porta do número 17. Uma mulher abriu, o olhar abatido. Boa tarde. Meu nome é Clara. Conheço a Lúcia do parque. Ela está bem? A mulher olhou para ela, hesitante. A senhora conhece a Lúcia? Já conversei com ela algumas vezes. Mas não a vejo há dias. Estou preocupada. A mulher suspirou. A Lúcia desapareceu. Anteontem. Já chamei a polícia, mas acham que ela só foi brincar longe. Clara sentiu o corpo gelar. A senhora lembra onde ela disse que ia? Só disse que ia ao parque, como sempre. Mas não voltou. Clara respirou fundo. A senhora recebeu algo estranho? Mensagem, ligação? Teve um bilhete empurrado por baixo da porta. Só dizia, e não se intrometa mais. Não entendi. Clara já não precisava entender mais. As coisas estavam escalando. E agora, uma criança havia desaparecido. Ela deixou o prédio e foi direto para a delegacia. Quero falar com o inspetor Salinas. É urgente. Alguns minutos depois, Diego Carvalho apareceu com uma expressão pouco amistosa. De novo a senhora, dona Clara? Eu já disse. A Lúcia está desaparecida. Uma menina de 9 anos. A polícia de vocês não pode mais ignorar isso. Diego franziu o senho. Ouvi dizer que ela apenas saiu para passear, ainda não há provas de sequestro. Clara bateu a mão na mesa. 7 anos atrás, a Ana desapareceu. Disseram que ela fugiu. Agora é a Lúcia. E as duas têm algo em comum e Eduardo Almeida. Diego cerrou os olhos. A senhora tem provas? Tenho depoimentos. Tenho testemunhas. Tenho uma sequência de meninas que tiveram contato individual com ele e depois sumiram ou saíram da escola. Diego suspirou, claramente sem querer se envolver. Vou registrar. Mas não crie muitas expectativas. Clara olhou diretamente nos olhos dele. Não estou esperando. Estou exigindo. E se levantou, indo embora. Clara ficou do lado de fora da delegacia, com o peito apertado. Já era noite. A luz dos postes refletia no chão de pedra criando manchas irregulares. Um vento frio soprou, fazendo-a puxar a gola do casaco. Apesar de ter saído da sala do inspetor Diego Carvalho, não sentia nenhum alívio. Pelo contrário, um sentimento de solidão e impotência a envolveu por completo. Ao chegar em casa, ligou para a irmã que morava em Recife e a única parente com quem ainda mantinha contato regular. Oi, Clara. Como você está? A voz de Rosa, irmã de Clara, soou do outro lado da linha. Não muito bem, Rosa. De novo com essas histórias malucas, é? Não são histórias. Acabei de denunciar à polícia. Uma menina desapareceu. E acho que o caso tem ligação com o desaparecimento da Ana, 7 anos atrás. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Depois, Rosa falou com um tom de pena. Você ainda não largou isso, Clara? Você está aposentada. Precisa descansar. Não se meta em problemas que não são seus. Rosa, eu ouvi a voz da Ana. Com esses ouvidos. Ela disse que está presa. Ou talvez seja você que esteja presa e na sua própria imaginação. Clara apertou o telefone com força, sua voz ficou baixa. Se fosse você naquela sala, também gostaria que alguém acreditasse em você, não? Clara, e você está me preocupando. Está ficando igual à mamãe.
Quanto mais velha, mais paranoica. Tudo bem, Rosa. Boa noite. Ela desligou. O coração afundado como se houvesse uma pedra enorme sobre ele. Clara sabia que, a partir de agora, teria que lutar sozinha. Na manhã seguinte, Clara foi à padaria onde costumava ler jornal e conversar com os vizinhos. Mas naquele dia, o ambiente estava diferente. Olhares desconfiados se voltavam para ela. Buenos dias, Clara. Disse Maria Elisa, a dona da padaria, mas sem o tom acolhedor de sempre. Clara forçou um sorriso. Voi, Maria. Tem croissants frescos hoje? Tem, sim. Mas... Clara, fiquei sabendo que você foi até a delegacia? Fui. Tinha algo sério para relatar. Estamos só preocupados com você. Nessa idade, e é melhor não se envolver com coisas perigosas. Perigoso é uma criança desaparecer e ninguém se importar. Maria franziu o rosto e sussurrou. Estão dizendo que você está fazendo escândalo por solidão. Que te viram rondando a escola como se fosse uma espiã. Clara suspirou. Então acreditaram nele. Quem? Eduardo Almeida. Aquele que vocês chamam de um professor exemplar. Uma cliente que estava próxima interveio. Clara, cuidado com o que diz. O professor Eduardo é uma pessoa decente. A senhora está caluniando. Clara se levantou, deixou os pães para trás e saiu sem dizer mais uma palavra. Naquela noite, Clara abriu o celular e voltou a ouvir a gravação da ligação com Ana. Colocou os fones e escutou mais uma vez. Eu sou a Ana. Estou presa. Ninguém acredita em mim. Aquela última frase agora soava como um eco em sua mente. Ninguém acredita. Ninguém quer acreditar. E ela, Clara Fernandes, era a única que permanecia de pé naquela fronteira. O celular apitou com uma mensagem. Era de Marta. Tia, lembrei de um professor que acreditava na Ana. O nome dele era Antônio Cardoso. Ele saiu da escola depois que a Ana sumiu. Hoje mora na Zona Norte. Clara ligou imediatamente. Marta, você tem como entrar em contato com ele? Perguntei para um colega antigo. Esse é o número 692781404. Você é ótima. Obrigada. Clara discou o número. Alô, uma voz masculina, grave, cansada. Olá, sou Clara Fernandes. Estou investigando o caso da Ana Souza, ex-aluna sua. Sei que é um assunto delicado, mas preciso muito da sua ajuda. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, depois perguntou. Quem a senhora disse que é? Uma mulher desconhecida que não consegue ficar parada diante de uma injustiça. Mais um momento de silêncio. Então o senhor Cardoso respondeu, com a voz ainda mais grave. Esperei por esse dia, e por 7 anos. Clara prendeu a respiração. O senhor sabe o que aconteceu com a Ana? Não tenho provas. Mas sei. Por isso pedi demissão. Me fizeram assinar um acordo de silêncio para manter minha reputação. Eles quem? O conselho da escola. E o homem por trás de tudo. Eduardo Almeida. Clara estremeceu. Por que o senhor não falou antes? Tenho família. Meu filho era pequeno. Quando tentei falar, recebi cartas ameaçadoras. Até hoje tenho pesadelos com o olhar da Ana naquele último dia. Ela estava sentada na sala, em silêncio. Mas o olhar dela dizia tudo. Ela chegou a contar algo ao senhor? Uma vez. Entrou na sala dos professores e perguntou, se eu disser a verdade, alguém vai acreditar em mim? Eu respondi, eu acredito. Mas ela não falou mais nada. Clara ficou sem palavras. O senhor estaria disposto a testemunhar, se necessário? Agora sim. Já me calei tempo demais. Clara gravou toda a conversa e salvou com cuidado. Na manhã seguinte, levou o áudio à delegacia e procurou Diego Carvalho. Tenho uma testemunha.
Um ex-professor do Colégio Santa Clara. Ele está disposto a depor sobre a ligação de Eduardo Almeida com o desaparecimento da Ana. Diego ouviu e franziu a testa. A senhora gravou? Sim. Vou enviar por e-mail. Tudo bem. Vou encaminhar para os superiores. Mas não prometo ação imediata. E quanto a Lúcia? Diego balançou a cabeça. Ainda sem pistas concretas. Estamos verificando as câmeras da região. Clara sabia que não podia esperar. Ela voltou ao galpão onde vira Eduardo anteriormente. Desta vez, não foi sozinha. Marta acompanhava. A jovem levava uma mini câmera comprada por Clara na internet. Tem certeza disso? Marta perguntou, voz baixa. A senhora vai ficar bem? Antes, eu tinha medo. Agora, só sinto raiva. Clara entrou no terreno, procurando um ponto discreto próximo à janela do térreo. O vento passava pelas frestas nas paredes, emitindo um assobio sinistro. Do galpão escuro, uma luz fraca saía por uma fresta da porta que levava ao porão. Ela silenciosamente colocou a câmera sobre o parapeito, ajustando o ângulo. Nenhum som. Mas Clara sentia que alguém a observava na escuridão, acompanhando sua respiração. De repente, uma voz soou atrás dela. Veio me procurar, Clara? Ela se virou bruscamente. Eduardo estava lá, mãos nos bolsos, com um leve sorriso e olhos sem vida. O senhor sabia que eu viria? Eu sempre soube. A senhora é do tipo que não sabe parar. Não posso parar quando crianças desaparecem e ninguém escuta. Eduardo deu alguns passos na direção dela. Sabe de uma coisa? Eu não sequestrei ninguém. Eu os mantenho seguros do mundo lá fora. É assim que o senhor se engana? Eduardo baixou a cabeça. Eles precisam de mim. A Ana precisava. A Lúcia também. Lá fora tem gente como a senhora, que vê feridas e chama de invenção. Claro, encarou firme. Mas eu não. Eu acredito. E por isso, vou acabar com isso. Clara voltou para casa depois do breve confronto com Eduardo, o coração ainda acelerado no peito. O rosto calmo dele, aquela frase fria, o eu não sequestrei ninguém, o repetia-se na mente dela como um feitiço maligno. Se alguém ouvisse suas palavras, talvez achasse que ele era um protetor. Mas foram os olhos dele, aquele olhar vazio, que confirmaram o que Clara temia: ele não era louco. Ele era controlador. Ela precisava de provas. Algo que a polícia não pudesse ignorar. Não bastavam sentimentos ou intuições. Precisava de imagens. Precisava da verdade inegável. Na manhã seguinte, Clara foi à loja de segurança de André Farias, um velho amigo de seu falecido marido. Clara. Que surpresa! Faz tempo que não a vejo por aqui. Andrés, preciso da sua ajuda. É sério. O quê? Teve arrombamento? Preciso de uma câmera escondida. Pequena. Que grave no escuro. Com boa duração de bateria. E que não faça barulho. Andrés arqueou as sobrancelhas. Clara, o que você está aprontando? Isso não é brinquedo. Não estou brincando. Estou investigando algo grave. Um homem está mantendo uma menina num galpão. Ela está desaparecida há 7 anos. Andrés inclinou a cabeça. É sério isso? Já foi à polícia? Sim. Mas eles não acreditam. Preciso de algo que eles não possam ignorar. Ele ficou pensativo por um momento, então tirou de uma gaveta uma pequena câmera do tamanho da palma da mão. Essa aqui é usada por unidades de reconhecimento. Grava áudio, vídeo, tem sensor de movimento. Dá para esconder em qualquer lugar. Mas não deixe que ninguém veja. Obrigada, Andrés. Prometo que serei cuidadosa. Ele assentiu. Clara, você é a mulher mais corajosa que já conheci. Mas tome cuidado. Loucos às vezes são mais perigosos que maus.
Naquela noite, Clara voltou ao galpão. Vestia roupas escuras, sapatos de sola macia, levava câmera e luvas de tecido para não deixar vestígios. Marta esperava perto da esquina. A senhora tem certeza de que quer fazer isso sozinha? Você só precisa ficar de vigia do lado de fora como da outra vez. Se vir alguém chegar, me mande uma mensagem imediatamente. E se eu não sair em 30 minutos, chame a polícia. Você sabe que eu faria mais do que isso. Clara sorriu. Apesar de jovem, Marta carregava uma coragem rara. Era a confiança daquela garota que fazia Clara se sentir menos sozinha. Ela entrou pelo portão de ferro nos fundos do galpão, seguiu por um corredor mofado até o porão. Com a fraca luz que entrava por uma fresta, Clara cuidadosamente prendeu a câmera no alto da parede, num ponto que cobria toda a escada e a porta do porão que Eduardo costumava usar. Depois, saiu silenciosamente. Quando estava do lado de fora, seu celular vibrou de mensagem de Marta. Chegou um carro preto. Placa 0497, KJC. O motorista está de boné. Clara se escondeu na sombra, segurando firme o telefone. Logo depois, o rangido da porta de ferro. Eduardo apareceu carregando uma grande sacola de pano. Ele desceu para o porão e não trancou a porta. Era a oportunidade perfeita. Clara acessou a câmera remotamente pelo celular. A imagem estava escura, mas aos poucos ficou nítida, um cômodo pequeno, paredes de cimento cru, uma luz amarela fraca iluminando o ambiente. No canto, uma jovem de cabelos longos e desgrenhados, magra, sentada encolhida. Os olhos perdidos no vazio. Era Ana. Clara levou a mão à boca, tentando conter um soluço. Na tela, Eduardo sentou-se ao lado da garota, entregando-lhe uma bandeja com comida. Se você não comer, vai ficar doente, Ana. Não tô com fome. Eu sei. Mas se ficar doente, quem vai cuidar de você? Lá fora ninguém mais lembra de você. Eu quero sair. Não pode. Lá fora é cruel. Eles vão rir de você, fazer piada. Você vai ser motivo de chacota, como antes. Não é verdade. Lembra quando contou para a diretora? Sobre mim e você. Eles riram de você. Disseram que era imaginação. Que você era paranoica. Não lembra? Ana ficou imóvel. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Mas, por que ainda estou aqui? Porque aqui, você está segura. Comigo. Enquanto obedecer, vou te proteger. Você não precisa ter medo de nada. Eu não sei. Eduardo se inclinou e tocou o ombro da garota. Ana se encolheu levemente, mas não resistiu. Seus olhos estavam vazios, como se já tivesse desistido de lutar. Clara sentiu o coração se retorcer. Não era uma menina acorrentada por grilhões. Era uma alma presa em uma jaula invisível, manipulada até perder a fé e a vontade de viver. Quando Eduardo deixou o porão, Clara já estava escondida entre os arbustos. Esperou que ele fosse embora, então salvou todo o vídeo no notebook pessoal. Naquela noite, ela não dormiu. Reviu a gravação várias vezes, focando no rosto de Ana, no olhar perdido e na voz suave, porém venenosa de Eduardo. Ao amanhecer, Clara ligou para Marta. Já acordou? Nem dormi. A senhora entrou em segurança? Sim. E tenho o vídeo. Sério? O Eduardo está mantendo a Ana. Ela está viva. Mas totalmente manipulada. Ela acredita que o mundo lá fora não acredita nela. Marta ficou em silêncio por um tempo. Posso ver o vídeo? Vou te mandar. Mas se prepara. Clara enviou o arquivo. Pouco depois, Marta respondeu. Meu Deus, não consigo parar de chorar. É mesmo a Ana. Ela ainda é aquela menina, mas não é mais ela. Vamos trazê-la de volta. Mas temos que agir rápido. Muito rápido. Naquele meio-dia, Clara marcou novo encontro com o inspetor Diego Carvalho.
Entrou na delegacia com um pendrive na mão e o colocou diretamente sobre a mesa. Aqui está o vídeo gravado no galpão onde Eduardo costuma ir. A menina nas imagens é Ana Souza, desaparecida há 7 anos. Diego pegou o dispositivo e o conectou ao computador. Quando a imagem de Ana sentada no canto, o rosto exausto e olhar apagado surgiu, a sala ficou em silêncio absoluto. A voz de Eduardo ecoou. Você não pode sair. Lá fora ninguém acredita em você. Você vai ser só motivo de piada. Diego olhou para Clara. Sua voz já não carregava a descrença de antes. Esta é uma prova irrefutável. Vou enviar imediatamente para meus superiores. Dona Clara, a senhora salvou uma vida. Clara respondeu suavemente. Não só uma, inspetor. Pode haver muitas outras. Mas primeiro, salve a Ana. Antes que ele faça algo irreversível. Naquela tarde, Clara sentou-se em um banco do parque vazio. A luz do sol suave tocava seu rosto. Ela abriu o celular. Uma nova mensagem de número desconhecido. Você já sabe demais. Tome cuidado. Clara olhou para o muro de tijolos, e o mesmo onde Lúcia havia escrito a primeira frase. Desta vez, havia uma nova mensagem, rabiscada como se fosse por uma criança. Ele sabe o que a senhora está fazendo. Ela não desviou o olhar. Não apagou a mensagem. Apenas permaneceu ali, em silêncio, esperando. Como uma velha soldada prestes a enfrentar sua última batalha. Clara não dormiu a noite toda. A imagem de Ana continuava gravada em sua mente e aquela jovem com olhos perdidos, vivendo em uma cela de cimento fria, manipulada a ponto de acreditar que ela mesma era louca. O modo como Eduardo falava com ela, com doçura, como quem conforta, e ainda assim, envenenava cada palavra. Clara não podia mais esperar. Sabia que cada hora que passava era uma hora a mais em que Ana estava presa naquela ilusão cruel. Na manhã seguinte, Clara foi à delegacia com um novo pendrive contendo uma cópia do vídeo. Mas quando Diego Carvalho abriu o arquivo, ele não pôde ser reproduzido. Como assim? Clara franziu o senho. Ontem à noite estava perfeito. Vou tentar outro programa. Diego digitava rapidamente. Mesmo resultado, arquivo corrompido. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. Pegou o pendrive de volta e tentou em seu próprio notebook. Mesma mensagem. Impossível. Eu salvei certo. Eu assisti várias vezes ontem. Diego falou com seriedade. Pode ser que o seu computador tenha sido invadido. Se for como a senhora diz, o inimigo não é qualquer um. Tenho a gravação original na câmera. Vou buscá-la. Cuidado. Se ele sabe que foi filmado, pode fazer qualquer coisa. Clara assentiu. Sabia que o tempo era curto. Ao voltar ao galpão naquela tarde, Clara ficou sem ar. A câmera havia sumido. O fio de fixação estava solto no chão de cimento, com pequenas gotas de sangue seco. Clara se abaixou, com as mãos trêmulas, pegando um pedaço de fita adesiva que havia sobrado. O vento soprava pelos buracos na parede, bagunçando seus cabelos. Passos se aproximaram. Marta apareceu, pálida. Dona Clara, me desculpe. Saí por alguns minutos. Uma viatura passou e fui ver. Não foi sua culpa. Clara virou-se, os olhos marejados. Ele sabe que gravamos. Ele achou a câmera e agora está agindo mais rápido. O que a senhora acha que ele vai fazer? Acho que ele não quer que mais ninguém saiba a verdade. Nem Ana. Nem Lúcia. As duas ficaram em silêncio por um instante. Marta, você pode me ajudar a contatar a mãe da Lúcia? Tenho um número salvo. Vou ligar agora. 1 hora depois, Clara estava em frente ao apartamento 17. A mulher que abriu a porta, mãe de Lúcia, parecia ainda mais abatida do que antes. Seu nome era Beatriz Lima, cerca de 35 anos, cabelo preso, olhos fundos. Dona Clara. Quero perguntar sobre a Lúcia.
Ela deixou alguma coisa? Um papel, um caderno? Ela costumava escrever tudo o que ouvia. Beatriz engoliu seco, olhou em volta e puxou Clara para dentro. Não contei para ninguém. Mas ontem, achei o caderno de desenhos da Lúcia embaixo da cama. Dentro. Ela entregou a Clara um caderninho de capa azul, com um desenho de gato. Dentro, uma série de rabiscos infantis, a maioria com escorregadores, um muro de tijolos e um homem sem rosto definido. Na última página, havia uma frase escrita com caligrafia tremida. A tia Ana disse que ele já sabe de tudo. Se eu sumir, não deixe ele tocar no escorregador. Clara congelou. O escorregador? Beatriz tremia. O escorregador do parque. Ela amava aquele lugar. Mais uma vez, ouvi Lúcia dizer: o escorregador sabe de um segredo. Achei que era brincadeira de criança. Não. Lúcia ouviu algo lá. Talvez haja alguma coisa escondida sob ele. Clara levantou a cabeça. Preciso voltar ao parque. Agora. O pequeno parque estava praticamente deserto quando Clara chegou. A luz do entardecer tingia o velho muro de tijolos com um tom avermelhado como sangue. Ela se ajoelhou ao lado da base do escorregador e começou a cavar a terra endurecida abaixo dele. Após alguns minutos, sua mão tocou algo duro. Uma caixinha de lata azul, já enferrujada. Clara abriu. Dentro, havia um celular antigo, um pedaço de papel e uma pulseirinha infantil com o nome Lúcia gravado. No papel estava escrito: se a senhora está lendo isso, é porque não consegui sair a tempo. Mas eu confio na senhora. Ele vai ficar muito bravo quando descobrir que a senhora está ajudando a Ana. A senhora precisa fugir antes que ele tente machucá-la. Clara começou a tremer. Ela ligou o celular. A tela acendeu e imediatamente reproduziu uma gravação de voz. Eu não posso falar alto, e mais ele sabe que estão investigando. Eu disse para Lúcia que, se algo acontecer, ela deve deixar uma mensagem. Tenho medo de que da próxima vez eu não me lembre mais de quem sou. A voz era de Ana. Fraca, mas nítida. Clara segurou o celular com força, os olhos marejados. Lúcia, e a menina se preparou para isso. Ela sabia que seria levada. Ela ligou para Marta. Marta, chame a polícia. Diga ao Diego que tem um dispositivo com a confissão da Ana. Eles não podem hesitar mais. Tem certeza de que vão acreditar desta vez? Se não acreditarem, vou divulgar essa gravação em todas as redes sociais. Naquela noite, Clara verificou o celular antes de dormir. Uma nova mensagem de número desconhecido apareceu. Você não consegue parar, não é? Clara não respondeu. Em vez disso, reproduziu a última gravação da Lúcia. Não deixe ele tocar mais no escorregador. De repente, uma ligação de número oculto. Ela atendeu. Alô? Silêncio. Quem é? Uma voz feminina fraca surgiu. É. Lúcia. Clara quase deixou o telefone cair. Lúcia? Onde você está? Eu não sei, está muito escuro aqui, tem um cheiro ruim e a tia Ana também está aqui. Escute bem. Eu vou resgatar vocês duas. Não tenha medo. Não acredite nele. Ele disse que vão prender a senhora. Que ninguém acredita na senhora. Foi o que ele disse sobre a Ana. E sobre mim. Mas agora é diferente. Agora todos saberão a verdade. Do outro lado da linha, passos apressados. Lúcia falou, assustada. Ele está chegando. Preciso desligar. A ligação caiu. Clara ficou paralisada. Na tela, a duração da chamada, 46 segundos. Tempo suficiente para confirmar uma coisa: Lúcia ainda estava viva. E estava com Ana. Na manhã seguinte, Clara levou o celular até Diego. Nova prova. A voz da Lúcia. Ela ligou enquanto estava presa. Junto com Ana.
Diego a olhou com uma expressão de verdadeira preocupação pela primeira vez. Eu vou mobilizar uma equipe. Com base no sinal da ligação, podemos tentar rastrear a localização, se o telefone ainda estiver ativo. Não me importa como vocês vão fazer. Só sei de uma coisa. Se hoje à noite Ana e Lúcia não forem resgatadas, vou fazer esse caso estourar em todos os jornais. Diego assentiu lentamente. Dona Clara, desta vez, eu acredito na senhora. Clara voltou para casa, segurando a pulseira com o nome Lúcia. Olhou para ela, lembrando dos olhos da menina, de puros, mas sempre tristes. Ela não brincava como as outras crianças. Ela ouvia vozes no muro de tijolos. E em vez de fugir, ela escreveu e pediu ajuda. Uma criança corajosa assim não pode ser esquecida. Nunca mais. Naquela tarde, Campinas estava envolta em um silêncio sombrio. Não chovia, mas o vento frio varria as ruas como um prenúncio de algo iminente. Clara se sentou no banco em frente ao parque e onde tudo começou. Segurava a pulseirinha de Lúcia, os olhos fixos no muro de tijolos desbotado pelo tempo. Nenhuma nova mensagem, apenas rastros apagados das antigas, que dentro de seu coração ecoavam mais fortes do que nunca. O celular vibrou. Era uma mensagem do inspetor Diego Carvalho. Conseguimos localizar a última área de sinal. Um galpão industrial antigo, ao sul da cidade. A equipe especial está se preparando. Clara apertou o celular nas mãos. Uma voz interior lhe dizia, e não espere por eles. Se esperar, pode ser tarde demais. Ela se levantou, respirou fundo. Do bolso tirou um celular reserva e com uma mensagem de localização pronta para ser enviada. Bastava um toque, e Marta, que aguardava perto da delegacia, saberia exatamente onde ela estava. Clara parou em frente ao velho galpão. O vento assobiava pelas rachaduras nas paredes de cimento. Usava um casaco grosso, por baixo uma câmera escondida já ativada. Na outra mão, carregava um violão velho. Ela entrou. As dobradiças rangeram como gritos abafados. Lá dentro, meia luz de uma lâmpada fluorescente pendurada. Clara caminhou lentamente pelo corredor que levava ao porão, os passos ecoando no chão frio. Uma voz soou atrás dela. Eu sabia que a senhora voltaria. Clara se virou. Eduardo Almeida estava ali, o mesmo suéter marrom de gola alta, rosto inexpressivo, olhos fundos. Não posso deixar duas crianças presas para sempre nessa prisão mental que você criou. Você não entende. Eu não prendo ninguém. Você os aprisiona com palavras. Com medo. Tirando deles o direito de serem acreditados. Eduardo balançou a cabeça, aproximando-se. Ana era fraca. Ninguém se importava com ela, exceto eu. Eu estava lá quando o mundo virou as costas. Você sabe quantas vezes ela quis se matar? Eu salvei ela. Não. Você não salvou. Você a trancou numa gaiola e disse que era um lar. Eduardo sorriu de lado. E a Lúcia? Ela veio por vontade própria. Viu que Ana estava triste. Quis ser amiga. Eu só mostrei que o mundo lá fora não é confiável. Como você. Como eu. Velha, solitária, tentando preencher o vazio se metendo na vida dos outros. Então por que tremeu quando descobri a câmera? Eduardo ficou em silêncio. Clara se aproximou lentamente e apertou o botão no bolso, e a localização foi enviada. Marta saberia. A polícia viria. Me leve até Ana e Lúcia. Não. Eu já enviei minha localização. A polícia está a caminho. Se não me deixar vê-las antes que eles cheguem, não terá mais chance de provar que é bondoso ou ponto. Eduardo estreitou os olhos. Após alguns segundos, virou-se. Venha comigo. O quarto no porão era frio e abafado. Cheirava a mofo e antisséptico. A porta de metal se abriu. Clara entrou. Ana estava encolhida num canto, os cabelos emaranhados, os olhos fundos.
Lúcia deitada com a cabeça em seu colo, olhos fechados, mas ainda respirando. Clara se ajoelhou ao lado delas. Ana, sou eu. Clara. A garota levantou o rosto. Os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei se isso é um sonho. Não. É real, vim tirar vocês daqui. Lúcia abriu os olhos devagar. Tia Clara. Clara segurou a mão da menina. Você foi muito corajosa. Tenho orgulho de você. Eduardo estava na porta, o olhar vazio. Elas não podem sair. Se saírem daqui, não vão sobreviver. Você está falando do seu próprio medo. Não da verdade. Clara se levantou. Vou tirá-las daqui. Eduardo cerrou os punhos. Não. Ele avançou. Clara se posicionou à frente de Ana e Lúcia, empurrando-o. Não tenho mais medo de você, Eduardo. Você não é guardião de ninguém. É um carcereiro. Ele recuou, o rosto distorcido de raiva. Se eu não puder tê-las, ninguém mais terá. Ele tirou um isqueiro do bolso, mirando-o na cortina do canto. Clara gritou. Pare! Sirenes ecoaram do lado de fora. Luzes vermelhas piscavam através das frestas do porão. Eduardo recuou, os olhos arregalados. Não, não, como chegaram tão rápido? Clara olhou firme para ele. Porque eu não estou mais lutando sozinha. A porta do porão se abriu com força. Diego Carvalho entrou com 2 oficiais. Largue o isqueiro, Eduardo. Agora. Ele hesitou por um instante, depois caiu de joelhos, chorando. Eu só queria que elas estivessem seguras. Diego fez sinal para algemarem Eduardo. Ele não resistiu. Quando foi levado, olhou para Ana, não com ódio, mas com desespero. Clara se voltou para as meninas. Um paramédico já segurava Lúcia no colo. Ana estava sentada no chão, chorando. Eu não sei quem sou mais. Clara abraçou. Você é alguém que sobreviveu. E agora, vai viver de verdade. Na ambulância, Ana segurava a mão de Clara. Por que você acreditou em mim? Por que você merecia ser acreditada? Por que ninguém mais fez isso? Lúcia, deitada no ombro de Ana, com os olhos fechados, sorria. E Clara, pela primeira vez em muitos anos, finalmente respirou aliviada. Na manhã seguinte, Campinas acordou em choque. As manchetes nos jornais locais anunciavam: 2 vítimas resgatadas, professor de música Eduardo Almeida preso por manter pessoas em cativeiro durante 7 anos. Clara sentava-se na sala de espera do hospital, diante de uma xícara de café já fria. Marta estava ao lado dela, segurando levemente sua mão. Você conseguiu, Clara. Ainda não, querida. Resgatar é uma coisa. Fazer a verdade vir à tona é outra. Para que ninguém mais tenha coragem de chamar Ana de uma garota paranoica. A porta da sala de emergência se abriu. Um médico de jaleco branco se aproximou, o olhar firme, mas a voz ainda cheia de cautela. Senhora Clara Fernandes? Sou eu. A senhorita Ana e a pequena Lúcia estão fisicamente bem. Ambas estão sendo monitoradas de perto. Mas, emocionalmente, e precisarão de tempo. Clara sentiu, os olhos marejados. Só preciso saber se e elas estão vivas. E graças à senhora. Clara ficou em silêncio. Não pelo elogio, mas porque aquela verdade era dolorosa demais para alguém carregar sozinha. Na delegacia da cidade, Eduardo estava detido sozinho em uma cela. Não gritava, não se revoltava. Apenas permanecia com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, em silêncio como alguém que perdeu tudo e ou que nunca soube o que realmente tinha. O inspetor Diego entrou, colocando sobre a mesa um grosso maço de documentos. Recolhemos o celular, o computador, documentos pessoais, gravações. E também as câmeras escondidas no porão. Eduardo levantou o olhar vazio. Eu não fiz nada de errado.
Só queria protegê-las. Diego conteve a raiva. Proteger? O senhor manteve uma garota trancada em um quarto sem luz por 7 anos. Cortou todo o contato dela com o mundo. Controlou cada pensamento dela. Isso é proteger? Ela não conseguiria enfrentar o mundo sozinha. Eu ajudei ela a sobreviver. Não. O senhor ajudou a si mesmo a se sentir no controle. Eduardo não respondeu. Diego fechou o dossiê com firmeza, a voz gélida. O tribunal vai decidir o resto. Mas saiba de uma coisa, dessa vez, ninguém vai te acobertar. Nem a direção da escola, nem os pais dos alunos, nem aqueles que um dia te chamaram de excelente professor. Ao mesmo tempo, Clara e Marta foram convidadas ao gabinete da prefeita da cidade. Dona Isabel Silva, uma mulher de meia idade, conhecida por sua firmeza e decisões corajosas, fez questão de recebê-las pessoalmente. Senhora Clara, e eu não sei nem como começar a agradecer. Não diga nada se não estiver realmente disposta a agir de verdade daqui em diante. Isabel olhou nos olhos de Clara e assentiu. Ordenei a reabertura de todos os casos de desaparecimento e evasão escolar nas instituições da cidade nos últimos 10 anos. Aqueles casos que fingimos não ver. Marta arregalou os olhos. A senhora vai realmente investigar tudo isso? Sim. E mais do que isso. Quero organizar uma audiência pública para que Ana possa contar sua história, pela primeira vez, e pela última, à luz do dia. Clara falou devagar. Não deixe que ela suba naquele palco sozinha. Deixe Lúcia estar com ela. E todas as crianças que um dia foram forçadas ao silêncio. 3 dias depois, no Auditório Central de Campinas, realizou-se a audiência pública com a presença de diversos jornalistas, autoridades, representantes de escolas, ONGs de proteção à infância e centenas de moradores locais. No pequeno palco coberto por um tapete azul, Ana sentou-se ao centro, ao lado de Lúcia, que havia passado por avaliações psicológicas e recebido autorização para participar. Clara, nos bastidores, acompanhava tudo com os olhos fixos nelas. O apresentador subiu ao palco. Hoje estamos aqui para ouvir. Não para julgar, não para debater. Mas para admitir uma coisa, nós erramos. E devemos um pedido de desculpas. Quando Ana se aproximou do púlpito, o auditório ficou em silêncio absoluto. A jovem de 17 anos que esteve desaparecida por 7 anos usava um vestido simples, os cabelos presos. Sua mão apertava com força a de Lúcia. Ana começou a falar, com a voz trêmula. Meu nome é Ana Souza. Eu era estudante do Colégio Santa Clara. Aos 17 anos, desapareci. Mas a verdade é que fui mantida em cativeiro. Não por correntes, mas pelo medo. Ela olhou para baixo. Lúcia apertou ainda mais sua mão. Eu contei a um adulto que estava sendo assediada. Mas disseram que eu era sensível demais. Que eu estava exagerando. Me mandaram calar a boca. A voz de Ana embargou. Algumas pessoas na plateia abaixaram a cabeça. Eu não sou louca. Só precisava ser acreditada. Mas por 7 anos, vivi nas sombras de alguém que achava que podia controlar os outros. E o mundo me abandonou. Alguém começou a chorar. Ana sorriu levemente e olhou para Lúcia. Essa garotinha acreditou em mim, quando mais ninguém acreditou. Ela escreveu na parede. Ela decorou o número de telefone que eu sussurrava no escuro. E por isso, eu estou viva. Ela olhou diretamente para o público. Não quero piedade. Quero que me vejam, que me ouçam, e que mudem. Não deixem outra criança desaparecer para então ser ouvida. Todo o auditório se levantou. Os aplausos ecoaram como trovões. Naquela noite, ao fim da audiência, Clara saiu do auditório com Ana e Lúcia. A imprensa a cercou, os flashes das câmeras piscavam sem parar. Uma repórter jovem se aproximou. Senhora Clara, como a senhora se sente sendo a pessoa que deu início a tudo isso? Clara apenas sorriu levemente. Eu não comecei nada. Só fui alguém que teve coragem de ouvir.
Ana se intrometeu. Se não fosse pela senhora, eu ainda acreditaria que o mundo lá fora era um inferno. Lúcia segurou a mão de Clara, os olhos brilhando. A senhora foi a primeira a acreditar em mim, quando ninguém quis me ouvir. Clara se ajoelhou, olhando nos olhos de Lúcia. E você foi a primeira a ouvir uma voz que ninguém queria escutar. Na manhã seguinte, os jornais exaltavam Clara como a mulher corajosa que quebrou o silêncio, como a voz da justiça em tempos de omissão. Mas Clara sabia, e aquilo não era uma vitória pessoal. Era o início de uma onda de despertar. Eduardo foi indiciado por vários crimes, desde cárcere privado até abuso psicológico de menor de idade. Um julgamento estava sendo preparado, e dessa vez, ele não teria para onde fugir. No parque onde tudo começou, o velho muro de tijolos havia sido restaurado. Mas um detalhe foi mantido, e um cantinho foi protegido por um vidro. Dentro dele, a frase escrita à mão por Lúcia anos atrás. Ligue se quiser me ajudar. Abaixo, uma legenda. Essa frase salvou 2 vidas. E despertou uma cidade inteira. Clara ficou parada diante da placa, os olhos marejados. Ana e Lúcia se aproximaram. Lúcia perguntou: a senhora achou que tudo terminaria assim? Clara balançou a cabeça. Não. Mas eu sabia que, se não fizesse nada, as coisas poderiam terminar muito pior. Ana sorriu. Agora eu posso viver. De verdade. Clara abraçou as duas. E vocês nunca mais precisarão lutar sozinhas. Essa história é um lembrete poderoso de que o silêncio pode matar a esperança e que a esperança pode salvar uma vida. Nunca subestime a voz de uma criança, pois às vezes, elas enxergam verdades que os adultos se recusam a ver. Coragem não está na força, mas na capacidade de acreditar e agir quando todos se calam. Ouça. Fale. Porque uma única pessoa que decide escutar pode mudar toda uma sociedade. E lembre-se, o herói, às vezes, é apenas alguém que teve coragem de escutar o que ninguém queria ouvir. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.